Salve galera do PVT, a gente está aqui com o mestre Vinícius Anthony, seu aluno Guilherme Alonso. Mestre, Conor McGregor chocou mais uma vez o mundo aí com um passeio que ele deu para cima do Ed Alvarez, né, no UFC em Nova York. O que mais te impressionou aí nessa luta dele e as principais características ali que mataram o jogo do Ed Alvarez naquela luta? Bom, na verdade, de certa maneira eu já até esperava por isso, eu já havia comentado antes para o PVT, e pessoal do combate aí, que se o Conor fizesse a estratégia correta, ele deveria vencer o Ed Alvarez sem problema, e foi o que aconteceu. E ele ainda contou com um adendo de que o Ed Alvarez fez a estratégia completamente equivocada, que foi trocar com ele e oferecer distância para o Conor, que é um mestre em controlar a distância. Então, se ele ofereceu distância para o Conor, realmente ele está jogando no ambiente do Conor, ele está jogando o jogo do Conor. E isso é muito perigoso. Tá? Hoje em dia a gente vê ele exibindo com maestria essa questão do controle da distância através de um posicionamento de corpo e de base, né, que é muito peculiar do jogo dele, né, que a gente costuma utilizar muito nas lutas marciais japonesas, né, no karatê. Principalmente a gente usa muito esse tipo de trabalho, porque são lutas em que você depende de golpear sem ser golpeado. Então isso cria essa necessidade até do controle da distância. E o Conor desenvolveu isso muito bem. Eu já havia comentado algumas vezes, ele costuma fazer uma distância falsa, que a gente chama. Ele se posiciona ou fora com a perna dentro ou dentro com a perna fora. E isso cria no adversário a dúvida de como e quando atacá-lo. Se ataca em linha, se angula, isso fica muito confuso para o adversário, porque a posição do tronco em relação à perna ela é muito variável. Nesse caso com o Ed Alvarez, ele exagerou, ele usou demais desse artifício de deixar o tronco bem avançado para que o Ed crescesse à vontade de jogar os golpes em curva, ele recuava o suficiente para o golpe passar e conseguia acertar o Ed enquanto ele ainda estava acelerando para frente do golpe que ele tinha desferido. E isso faz com que o impacto triplique. Tá? A maioria das pessoas, quando saem, elas saem muito e quando voltam para bater, o adversário já está recuando. Isso faz com que a carga do golpe se dissipe. Quando você consegue recuar o mínimo possível, deixar o golpe passar raspando em você, raspando, e bater em seguida, você ainda pega o adversário com o corpo em deslocamento para frente. Isso faz o choque triplicar, tá? E é isso que o Conor conseguiu fazer muito facilmente com o Ed, provavelmente estudando a maneira com que o Ed se movimenta. Ele tem essa característica de se projetar à frente jogando os golpes cruzados. Foi até como ele acertou o nosso querido Rafael, né? Que passou por dentro da guarda do Rafael um golpe cruzado, atirado à frente. Ele esperou esse mesmo tipo de ataque, com o que a gente chama dentro da arte marcial, né? O controle da vista, o controle do foco, ele não perde. Se vocês repararem, ele não pisca o mínimo possível, né? A gente tem dentro da cabeça da gente um GPSzinho que está sempre calculando a distância e o tempo para que a gente desfira os golpes. Quando você pisca, um movimento que é muito rápido, um ataque de soco ou de chute, um piscar é o suficiente para ter mudado todo o panorama, e aí você precisa recalcular. E quando você vai recalcular a rota, às vezes é tarde demais. E o que o Conor faz é muito isso, ele consegue controlar o foco, não piscando, oferecendo essa distância falsa para o adversário, né? Mais uma vez, ele joga o corpo na frente, sai curto e volta batendo, e aí ele consegue conectar sequências, porque em nenhum momento ele precisa recalcular, porque o foco dele está preservado o tempo todo. Ele não chacoalha a cabeça, nunca chacoalha a cabeça, para bater a cabeça sempre justa, golpeia, 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 angulando. Uma vez que ele acerta o primeiro tiro, ele começa a angular, ele nunca para na frente do adversário. Para fazer o quê? O GPS do adversário ter que recalcular. Porque uma vez que você é acertado, assim que você é acertado, você tem que recalcular. E aí ele já não está mais no mesmo lugar e vai andando em círculo, em ângulos, golpeando o adversário. E aí realmente é fatal. A gente viu lá o estrago que ele fez no Ed. O que mais que tem assim na movimentação do Conor, mestre, além disso aqui que você falou, que confunde a cabeça do adversário, que atrapalha o rival na hora da luta? É alguma coisa também que ele apresenta de novidade, que ele apresentou de novidade nas últimas lutas? Qual o raio-x que você faz assim do jogo do Conor, principalmente depois da luta do Aldo, né? Que foi aí que ele ganhou essa projeção mundial, né? Além do que já tinha.
Sim, eu acredito que o jogo dele basicamente se resume nisso, no controle do posicionamento do centro de gravidade, né? Que isso é centro de gravidade. Ele tem um equilíbrio muito grande, ele consegue. A gente vê que ele é um atleta diferenciado, né, nesse quesito, né? Ele é um cara versátil, ele é um cara ágil, ele chuta com as duas pernas, ele soca com ambos os braços, ele esquiva muito bem, ele recua, ele gira. Ele roda, ele faz tudo muito bem feito, porque ele tem um controle de centro de gravidade muito grande, isso permite que ele seja um cara versátil. Mas basicamente o que é mais importante no jogo dele é esse controle do foco visual. Ele não perde o adversário de vista em nenhum momento. Ele se utiliza dessa maior versatilidade que ele tem, essa habilidade natural, né, de controlar bem o corpo e o centro de gravidade, para poder golpear em qualquer posição, de qualquer situação. Esse controle do foco visual é a máxima para mim da técnica dele, e aliado à confiança. Ele tem uma confiança hoje em dia muito acima da média, e isso faz a diferença sim. Ele sabe do que ele é capaz, e ele coloca para jogo, ele se testa ao limite, né? Faz lembrar nosso querido Anderson Silva, que também sabe do que é capaz e se testa ao limite. As pessoas às vezes acham até que é brincadeira, mas eu hoje em dia, depois de ver o Anderson esses anos todos, eu acabei achando que ele chegou a atingir um objetivo na vida dele, que era ser o melhor de todos os tempos. Ele foi o melhor, né? Durante 7 anos conquistou o cinturão do UFC e manteve, e depois ele começou a se testar. Falou, agora eu vou me divertir, né? E aí ele testa lá as habilidades dele, se divertindo, ok? E o Conor está fazendo isso. O Conor provou que é o melhor do mundo, e realmente atualmente eu acredito que seja. Quem tem jogo talvez para atrapalhar a vida dele, talvez seja o Magomedov, mas também com uma pequena ressalva. Se jogar como jogou a última luta, aqueles 2 primeiros minutos em que ele recebeu muito golpe do Johnson, ele não vai aguentar. Na frente do McGregor ele não fica em pé, não. Entendeu? Então é uma coisa complicada. Ele vai ter que também fazer a estratégia muito correta, não dar distância, não oferecer para o McGregor o que ele quer. Se oferecer, mais um que vai para a lona. Show de bola, mestre. Obrigado pela entrevista e bons treinos aí. Sempre um prazer. Obrigado.